assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Boa tarde para você que chega agora durante a programação da TV Nativa. É um prazer contar com a sua audiência. Dia 30 de julho de 2026, estamos no ar com mais uma edição do Além do Fato. Bem-vindos! Dani Bueno e Josias Gomes estão comigo na bancada mais polêmica da TV Mato Grossense. Começo com você, Dani Bueno. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, vários acontecimentos políticos, né, no estado, principalmente com relação aí ao destino de Mato Grosso. As escolhas principais estão sendo realizadas aí. Agora, nesse instante, inclusive, eu mostro as primeiras imagens que chegam aqui pra gente. A convenção do Partido União Brasil está acontecendo na capital nesse exato momento. Inclusive, entre as candidaturas aí a serem convencionadas por decisão dos correligionários estão também nomes, né, conhecidíssimos no cenário do norte do Mato Grosso, porque a gente está falando também do momento exato de se oficializar candidaturas, por exemplo, a deputado estadual, deputado federal, e aí traz nomes conhecidos. Essas imagens são as primeiras que chegam para a gente da capital. É a convenção do União Brasil que vai definir hoje
qual o destino da sigla, qual a decisão da sigla em torno daquele imbróglio entre o atual presidente do União Brasil, o ex-governador Mauro Mendes, que defende e lidera aquela ala que considera válido apoiar o atual governador Otaviano Pivetta. Todos sabem que Mauro Mendes vem dali, é um fragmento. Otaviano Pivetta já lhe acompanha por 2 mandatos como vice, e ele teria um compromisso político pessoal com Otaviano Pivetta. Só que isso entrou em contraste direto com aquela questão da fidelidade partidária e da tentativa de todo partido de lançar candidatura própria. É a ala liderada por Jaime Campos que decide aí, que mantém, né, defende essa tese de que o Estado deveria ter um candidato do Partido União Brasil, e Jaime Campos colocou o seu nome à disposição para isso. Está pingando fogo hoje Cuiabá, porque houve denúncia de compra de voto nos bastidores. Eu fico imaginando o seguinte, é um partido que já vai fragilizado para essas eleições, porque já vai rachado, né? Tomara que consigam, com muito discernimento, maturidade hoje, depois da decisão, quem perder, que reconheça a derrota e que una força, senão o partido vai fazendo jus ao conceito da palavra partido, de fato, né? Partido ao meio para essas eleições de 2026. É a convenção mais aguardada e que tensiona no momento os bastidores da política mato-grossense. Josias Gomes, boa tarde, querido. Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os nossos queridos telespectadores. Muito obrigado pela sua companhia. E quinta-feira, finalizando o mês de julho, já estamos aí praticamente em agosto, né? O mês do cachorro louco, como diziam os antigos. É o mês do cachorro louco, o mês dos ventos fortes, né? Com a nossa proposta aí do El Niño, transformando tudo, revirando o clima de ponta cabeça, enfim, tá uma confusão. E está parecido com a convenção que você acabou de colocar aqui, essa convenção lá do União Brasil, na capital do União Brasil. Bom, analisando essa convenção, Oliveira, eu torço muito para que realmente aconteça o que você colocou, que o perdedor se desarme, entende? E que venha para campo de cara limpa, né? Pronto para disputar as eleições. Esse país é maravilhoso, é bonito por causa disso, né? Por causa da democracia. Então não dá para ficar aí se arrastando e protelando aquilo que é favorável ao nosso Estado, que precisa ir muito, né, dessa união. Não esperemos da política nunca unanimidade, né? Até porque não é sadia. Não há, né? É a capacidade dos envolvidos de lidar com as diferenças, as divergências e diferenças de pensamento. Mas antes da gente falar sobre a Convenção Estadual do União Brasil, vamos à primeira pauta do dia, que já é quentíssima, exclusiva e com cheiro de bomba. Nesta semana, nós tratamos aqui a respeito do escândalo que atinge o setor do esporte em Alta Floresta. O rombo de mais de R$1 milhão deixado aí para profissionais técnicos e atletas do vôlei de Alta Floresta, clube que deu tantas alegrias há cerca de 2 anos para os altaflorestenses, mas que por trás desta cortina de fumaça existe um grande mistério. Onde foi parar o dinheiro prometido para honrar os compromissos do clube com aqueles que entregaram suor, que deram de tudo de si dentro de quadra? E aí a gente não fala só dos atletas, a gente está falando também de uma lista de profissionais, porque tem preparadores físicos, massoterapeutas, auxiliares técnicos. A gente tem uma série, uma legião de profissionais envolvidos num projeto como esse. E a gente está falando de um clube que participou da Liga C e da Liga B de voleibol brasileiro. Então não é pouca coisa, não. E nós estamos falando de muita grana que rolou nesse processo. Porque, para quem sabe, o ginásio era cobrado na portaria. O valor do ingresso, o povo pagava para assistir os jogos. Teve campanha para se filiar numa espécie de clube também do VAF. Teve apoio financeiro por iniciativas populares de pessoas com programas de incentivo. Patrocinadores, Oliveira. Patrocinadores. Então a gente vê um ponto de interrogação, ou talvez não só um. Para entrarmos nesse assunto, hoje a gente prometeu trazer aqui uma entrevista, mérito a quem tem o mérito. Eu entrego aqui os devidos créditos a este que está ao meu lado, grande Dani Bueno, que conseguiu encontrar o ex-auxiliar técnico da equipe.
ele também é um dos que amarga um grande prejuízo, Dani. Pois é, o dinheiro nunca existiu, né? E nós vamos ouvir aí da boca do principal denunciante de todas esses absurdos cometidos aí, tanto pela presidência do VAF, como pelo seu técnico, devidamente reconhecido aí como servidor público do município de Alta Floresta, o que de fato foi o ocorrido e como se sucedeu toda a cronologia dos fatos. Direto de São Paulo, participa ao vivo, agora com a gente, o ex-auxiliar técnico da equipe do VAF, o Fábio Dalto, já está conosco. Eu quero agradecê-lo, querido, por aceitar o nosso convite, por estar ao vivo numa demonstração de clareza, de transparência e, de certa forma, também é um momento de desabafo, eu quero acreditar, para um grande profissional como você, que entregou tudo de si também, a exemplo dos seus pares, para nos trazer tantas alegrias outrora com o VAF, né? E que agora, infelizmente, amarga este prejuízo. Uma cifra que supera R$1 milhão já dentro daquilo que se pode contabilizar. Ainda tem outros preâmbulos aí para a gente mergulhar nessa questão. Fábio Dalto, uma honra receber o amigo aqui ao vivo no programa Além do Fato, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade, agradeço ao Dani por entrar em contato também depois da minha denúncia e dar voz para a gente, para mim, para os atletas, né? Que somos os maiores lesados aí pelo clube, infelizmente. E a gente vai começar essa entrevista, vou passar a palavra aqui para o Dani Bueno, abrir esta série de dúvidas que nós temos. Eu quero crer que muita gente em casa também. Lembrando que essa entrevista é ao vivo, o Fábio está em São Paulo, participando remotamente com a gente por uma videochamada e uma entrevista exclusiva à TV Nativa. Dani. Vamos lá, para sermos o mais sucinto possível e para que você tenha tempo de transcorrer toda a narrativa dos fatos e daquilo que vocês tiveram que vivenciar ao longo desses últimos 2 anos, né? Eu elaborei 5 perguntas cruciais aqui e gostaria que você fosse pontuando para a gente. Ó. Como foi a contratação, duração de contrato e quais foram suas funções no VAF? Olha, eu fui contratado, o Amaury, o técnico, né, procurou meu agente na época e me fez a proposta para compor a comissão técnica do VAF. Fez uma proposta de salário, me enviou o contrato, eu analisei com cuidado, falei com a minha família, Mato Grosso é longe, né? E eu aceitei a proposta e cheguei em setembro no clube. Então, mas quando eu cheguei, os atletas, a grande maioria, já estavam contratados. Setembro de qual ano? De 2024. Lembrando que a temporada dentro da Superliga, ela começa... Os jogos começam em novembro e terminam em abril, né? Só que nós começamos a nos preparar antes. Então, foi de setembro até... O nosso contrato era setembro a maio. E só que nós não chegamos até lá, né? Nós fomos desclassificados, né? Fomos rebaixados, né? Infelizmente. Muito bem. Após o primeiro atraso, quais as atitudes que o grupo todo, na sua pessoa, nos demais atletas, tomou e como foi a postura do clube? Eu queria frisar primeiro que nós nunca recebemos um salário nem um mês sequer em dia, nenhum, desde o começo. E nós estreamos em Natal contra o América e na semana da estreia nós teríamos que receber. Estava atrasado. Os atletas se reuniram na quadra e não queriam ir para o jogo. Então, o secretário de esportes na época era o Claudécio, né? Ele veio falar com a gente e a gente falou que o que a gente estava querendo, a gente não queria ir para o jogo. O Amaury não estava presente, ele estava numa competição com a base
E nós decidimos em conjunto com a Secretaria de Esportes que a gente iria para o jogo, com a promessa de que na hora que chegasse lá em Natal, eles regularizariam os salários e não haveria mais atraso. Chegamos em Natal, jogamos, cumprimos o nosso compromisso, voltamos e o salário caiu, acho que 2 dias ou 1 dia depois que a gente chegou. E a partir daí nunca mais chegou, nunca caía em dia o salário, toda vez atrasava. Em dezembro, por exemplo, ele pagou a gente o referente a novembro, no começo do mês de dezembro, depois o mês de dezembro pagou atrasado quase no Réveillon, e janeiro a gente recebeu a última e não recebeu nunca mais. Só que o clube era assim, vai cair, eu já estou correndo atrás, estou fazendo a documentação, era sempre a mesma desculpa. E a gente nunca tinha certeza do que estava acontecendo. A comunicação do clube sempre foi muito difícil. Quando acabou a temporada, era impossível falar com o Amaury. O Eloy ainda respondia às vezes, mas o Amaury não respondia, nem no grupo, não dava uma satisfação. Nós que tínhamos que ficar cobrando o tempo todo. E chegou um momento que o Eloy, eu acho que cansou de receber cobrança, e ele falava com a gente como se a gente tivesse errado, entendeu? Como se nós fôssemos devedores dele. É uma situação completamente absurda. Eu tenho 30 anos de voleibol quase, e nunca passei por isso na minha vida. Foi a primeira vez. E a gente vê que não é culpa da cidade, falta gestão compartilhada do clube, não sei com quem, se é com patrocinador, se é com prefeitura, que a gente nunca soube, né, qual que era a fonte do recurso. A gente escutava falar, mas nunca soube por concreto, né? Então eu não consigo afirmar para vocês quem era o pagador. Eu consigo afirmar que o clube nos deve. Tá bom. Ao término da temporada, qual foi a atitude do clube, do técnico, em relação à regularização dos pagamentos, e como foi a comunicação entre vocês por parte deles até hoje? Como é? Péssima. Nós que temos que procurar sempre. E se você pegar os áudios que eles mandam para a gente, parece uma cópia um áudio do outro. Estou correndo atrás, estou aqui na prefeitura, tá tudo certo. Inclusive, eu acho que teve um áudio que eu encaminhei para você, ele dando uma data do dia 20, o Amaury, né? Isso. Que ia nos pagar no dia 20 de junho, não pagou. Eu, particularmente, tenho uma ação judicial contra eles, que venceu em novembro, também não pagaram. Então, assim, é um absurdo, cara. Eles não respondem, agora, ainda depois que eu denunciei no Instagram, é um silêncio total, ninguém se manifesta, entendeu? Ninguém fala com a gente. Então, fica muito difícil. Assim, acho, na minha opinião, que é um dinheiro perdido, só que a gente resolveu denunciar por conta de ele não fazer mais com ninguém. Porque isso acaba com o sonho de jovens, né, que estão começando agora, caem nesse conto aí da carochinha, do Amaury principalmente, né, que é quem negocia em nome do clube, e sabe, né, que rumo que pode tomar isso. Ok. Só mais uma... Da sua parte, quantos meses ficaram em atraso e qual o valor da ação que finalmente, né, após, me parece que 2 recursos aí, você saiu justiçado aí Foi forma o seguinte, Dani, perdão por te interromper, eu tinha um contrato e eu executei esse contrato fornecido pelo clube, né, não foi meu agente que formulou o contrato, foi o clube que passou para o meu agente. Aí, quando eles não cumpriram, né, eu acionei o contrato, que tinha uma cláusula de multa que era totalidade, né, na época.
E negociando com o advogado do clube, ele propôs um valor, eu propus outro, chegamos num acordo e fizemos um título executivo, né, que ficou na justiça para eles pagarem. Qual era o valor? Datas, o título executivo, 40 mil, com a multa de 20%, porque o anterior ia passar dos 100. Com a multa de 20%, né? E não foi honrado. 48 mil. 48 mil. Em valores atuais já passa de 56 mil. Por conta das multas do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil, perdão. E o tempo, né, que está em aberto esse título. E não tem comunicação de advogado, eles perderam o prazo. E tá tudo bem, então continuam aí trabalhando e esse é o maior absurdo, devendo o que estão devendo. Pois é, eu tomo a liberdade aqui, Fábio, até de fazer alguns acréscimos também, questionamentos, são alguns pontos de dúvidas que eu fico. E a primeira dúvida que tenho é com relação a esse tempo que você acabou de citar, né? O tempo vai passando e tudo mais, e o que está um pouco aqui confuso para a gente entender é que nós, nos bastidores, já acompanhávamos rumores dessas insatisfações, mas sempre acompanhados de algumas manifestações também de, não sei se usar o termo temor é adequado, mas a gente percebia um certo pé atrás, uma certa cautela antes de tornar pública essa questão. E eu gostaria de acrescentar essa pergunta para ti. Por que vocês demoraram tanto tempo para colocar a boca no trombone e enfim, trazer às claras o que acontecia, já que vocês foram vítimas, eu vou definir como um calote do que aconteceu com vocês? Olha, falo por mim, né, eu não quis fazer isso por conta de chegar um momento de fechar o clube. Quando eu cheguei em Alta Floresta, eu vi um projeto que tinha um potencial enorme, atendia crianças, era conhecido no estado do Mato Grosso. O governador do estado, na temporada 23-24, chegou a comparecer em treinamento. O secretário de esportes do estado foi em treinamento, que eu estava lá quando jogamos os jogos mato-grossenses, regionais mato-grossenses, né? Então é um projeto com potencial enorme. E se ser o responsável por esse negócio acabar, é um negócio que traz benefício para as pessoas, é esporte. Esse foi um dos motivos. E também, eu como profissional da área do voleibol, você acaba ficando marcado, né, cara? Eu entrei contra a empresa que, teoricamente, teria que me pagar. Mas, assim, eu sou muito reto nessas coisas, né? Eu prestei o serviço, eu tenho que receber. Eles não cumpriram o acordo, então chegou um momento que muita mentira por parte do senhor Mauri e do senhor Eloy. Eu falo mentira porque eles nunca comprovaram o que eles falavam. E esgotou, cansou, cara. Eu quero encerrar esse assunto e quero seguir minha vida. Entendeu? Eu já estou contratado em outro clube, prefiro não mencionar o nome para não envolver eles nesse imbróglio. Então, mas ficou esse compromisso para trás, e gostaria pelo menos que ficasse bem claro o que aconteceu para eles não fazerem com mais ninguém. Compreendi. Josias? Eu gostaria de perguntar para o senhor Fábio. Senhor Fábio, o senhor tem ideia de quantas pessoas foram lesadas com esse processo até agora? O número exato não sei, porque depois que eu fui embora acabou a temporada, eu voltei para casa, você fica sabendo de mais coisa, né? Você fica sabendo de cozinheira, agência de marketing. Vamos colocar aí juntamente com os jogadores aí, vamos colocar umas 25 a 30 pessoas, acredito. Não sei falar o número exato, posso ser leviano, né? É bastante gente. E o valor não é baixo, né? É um valor, pelo menos para mim, faz diferença, 50 mil reais. Eu acho que é um dinheiro, é um bom dinheiro. Tem que trabalhar bastante para ganhar. E, aliás, trabalhei bastante e não ganhei, né? Esse é o grande problema.
A gente compreende, sim, com certeza. E fica essa... O que constrange muitas vezes, né, Dani? É porque eu tenho o nome Alta Floresta envolvida no meio. Quer dizer, se você tem um clube que carrega o nome da cidade, você tem solidariamente o nome de um município envolvido. Se a gente tem personalidades políticas que, por mais que não haja embasamento legal para se autodeclararem fontes desses recursos, mas essas personalidades, ontem nós contamos isso aqui, Fábio, de certa maneira, elas tiraram uma casquinha dos tempos de auge, elas estavam ali exatamente para compartilhar daquele brilho, para formar um capital político para si, e numa hora como essa, que o filho da noite para o dia se torna feio, ninguém mais quer ser o pai. Inclusive, ficamos sabendo por agora, por ele, que até o governador, né? Pois é. Então, aquele evento maravilhoso, onde todo mundo ali quer aparecer na foto, né? Matar a onça ninguém quer, mas na hora de tirar a foto todo mundo aparece, né? Exatamente. Simplesmente já capitaliza politicamente, o governador sai falando bem que a prefeitura organizou um evento esportivo de primeira grandeza. Nunca o mérito vai para quem é devido, né? No caso, nem o VAF, eu acho que se promovia dessa forma, assim. Além disso, Oliveira, tem um uma bagunça total, Dani. Tem um outro escândalozinho aí que pode estar surgindo em vista disso. Em meio a essa tentativa de fazer os pagamentos, segundo informações que nós recebemos, o VAP recebeu uma moto para ser rifada. Me parece que eles iam vender lá cerca de 200 mil bilhetes a R$4 cada um. Daria um total de 800 mil. Tentar levantar o dinheiro. E não se sabe até hoje quem foi o ganhador da moto. Não se sabe se aconteceu o sorteio, porque eles tiraram tudo do ar. Você pode confirmar isso para nós? Ou... Posso. Eu recebi o link dessa promoção. Ele estava, Maurinho, querendo mostrar serviço, falando que estava correndo atrás vou mandar pro André. Da regularização, André. E não sabemos do que aconteceu com essa rifa. A gente até questionou ele, mas ele nunca respondeu. Então é muito difícil André, saber tá o que no acontece. link aí. É uma questão... Tá no grupo. É uma questão tanto quanto confusa, e parece que quanto mais se mexe, mais essa linha vai se esticando. E o que foi feito com o dinheiro recebido da rifa? Pois é, mas a falta de gestão financeira, o desequilíbrio, a perca de controle dessa gestão do clube, dá a gente uma impressão de que foi se perdendo, foi virando uma bola de neve, que quanto mais eles se mexiam para poder tentar suprir um buraco, pior ficava, né? Essa é que é a verdade. O Fábio falava com a gente essa semana, Fábio, a respeito também, para além daquela questão de carregar o sentimento de culpa, de não ser o culpado por um fechamento de um projeto como esse, tinha também outra questão, né? Vocês tentaram resolver administrativamente antes de travar o clube, porque aí era certeza de que não iria receber se vocês tivessem tomado providências judiciais antes. Inclusive, eu fiz o acordo com eles para eles conseguirem tirar as certidões negativas e receber o dinheiro público, já que eles falaram que o dinheiro que viria era de emenda parlamentar. E eu sei muito bem, porque eu já participei de cargo público, que para você conseguir dinheiro público através dessas emendas de fomento, você tem que estar com certidões negativas, prestação de contas ok, tem que ser uma associação completamente idônea, senão não recebe. Então, se não recebeu, o que será que está acontecendo? Será que existia essa emenda? Não dá para a gente afirmar. Tudo é muito obscuro, tá? E vale a pena frisar, gente, na temporada passada, 25, 26, eu estava nesse mesmo clube que eu vou retornar agora, vou renovar meu contrato, e fui campeão da Superliga B. Eu sei quanto custa uma Superliga B, entendeu? Vou falar para vocês que aqueles 1.900.000 é muito dinheiro, é dinheiro para chegar na fase final, entendeu? E todo o entorno da competição é muito caro. Arbitragem é caro, segurança é obrigatório pela CBV, é caro, ambulância é caro, tudo é caro.
na Superliga. As distâncias no Brasil, que é um país continental, são enormes. Então você tem gasto com hospedagem, gasto com alimentação fora. Cada jogo fora chega a gastar 10 mil reais de hospedagem e alimentação. É caro. Se não tiver planejamento e gestão compartilhada com os patrocinadores, acontece o que aconteceu. Infelizmente, a gente foi vítima. Josias. O senhor Fábio tocou num ponto ali que eu gostaria de tocar aqui. Por que não foi feito um planejamento de forma antecipada, né, um estudo, antes de se alavancar um projeto que deu errado? Olha que situação ridícula. Se faz as coisas de forma descoordenada, de qualquer jeito, comprometendo pessoas, profissionais, né, que são, ele colocou ali na pergunta que eu fiz, mais de 25 pessoas envolvidas. Os atletas, uma juventude. E outra coisa, estamos falando de algo imprescindível para o município, que é esporte. Né? Olha o mau exemplo que Alta Floresta está dando aí para os jovens da atualidade. Como é que eles vão se interessar por algo futuro, sabendo que pode ser vítimas de um calote? Não dá, né? É muito feio isso, é horrível. Ele deixou isso muito bem claro, Fábio, nas suas palavras, de que nós temos sonhos envolvidos no meio desse processo. É uma juventude, são atletas que carregam ali em suas trajetórias o sonho de uma carreira profissional no voleibol. Então você matar esses sonhos é de uma das maiores crueldades que os protagonistas no epicentro de um escândalo como esse poderiam ter feito. Com a palavra, mas com a palavra mesmo, o senhor Eloir, presidente do VAF, com a palavra, mas com a palavra mesmo, o senhor Amauri, que é servidor pelo ao que se sabe do esporte de Alta Floresta, da Prefeitura Municipal, e ocupava um papel ali de fazer uma interlocução, uma intermediação tanto quanto confusa, mesmo ocupando uma condição que talvez outrora o colocaria até como vítima por não receber, se é que não recebeu. Porque, senhor Amauri, o senhor recebeu o seu salário de técnico? Essa é uma pergunta que eu faço também, porque se o senhor também não foi honrado, para que segurar esse rojão? A qual custo e sob qual interesse, que com certeza é escuso da coletividade, da sociedade como um todo? Com a palavra o senhor Claudécio, que era secretário de esportes à época, teve o nome citado aí pelo ex-auxiliar técnico da equipe. Então, essas pessoas, numa demonstração de boa-fé, de transparência, precisavam ao menos aparecerem, sabe, para prestarem uma satisfação aos credores e à sociedade, porque se valeram do nome de Alta Floresta. E eu acho que o papel, caso eles não ajam dessa forma, o papel de certa forma, de pressionar é das figuras políticas que conquistaram capital político também, compartilhando do brilho desse momento. É hora de serem solidários a todos esses jovens, a todos esses profissionais. Algo mais, Dani? Temos aí a imagem da página da rifa, onde foi devidamente aí computado, vendido, com os nomes de várias pessoas que participaram, ó. 31 bilhetes, 30 bilhetes. 30 bilhetes? Aí eles faziam uma promoção que 3 saía por 10, né? Uhum. Era R$4, 3 por 10. E aí quem sucessivamente gostaria de ficar com mais ia comprando. E aí, ali não fala a data de sorteio da moto, nada, né? Bilhete R$4. Não fala a data, não foi anunciado o ganhador. Até hoje não se sabe. Foi ali iniciado em 25 de janeiro de 2026, certo? Não se sabe, pelo menos os próprios atletas, o próprio Fábio aí não tem conhecimento de nada. Essa moto me parece que foi doada, é uma Honda Start, foi doada pela empresa, a revendedora da marca, certo? E para corroborar todas as questões aí da forma como eram prometidas, os recursos e os prazos que nunca se cumpriam, nós vamos colocar aqui alguns áudios do próprio Amauri para os atletas, no caso, né? Uhum. Quando cessou a conversa com o Fábio, aí ele começou, quando o Fábio já tinha entrado com a ação tudo, ele começou a enviar áudios para os atletas e como se fosse um porta-voz direto da Secretaria de Esportes, inclusive citando o nome do vice-prefeito Robson Quintino, que seria o solucionador maior do problema. Vamos ouvir aqui. Deixa eu só...
Fábio, boa tarde. Parabéns e pelas vitórias, tá? Fábio, graças a Deus, eu acabei de sair da prefeitura de manhã. Amanhã de manhã estamos lá para já assinar o termo já, tá? Vamos lá para assinar e aí sim, o mais rápido possível vai sair, tá? Já pressionei ontem lá hoje de manhã, falei para eles que tem que sair rápido, esse dinheiro essa semana, para outra semana tem que sair, porque estão precisando. Falei com eles, expliquei certinho, mas tá tudo engatilhado, tá? Graças a Deus vai ser o mais rápido possível, tá? Eu sei que já pedimos tempo demais, mas aguenta mais um cadinho aqui, graças a Deus a gente vai conseguir finalizar tudo, tá? Opa, fala Belo, desculpa, eu tava na prefeitura agora de novo. Tem pra ser brincadeira, né? Toda hora eu tô lá, me falam que eu trabalho mais do que o prefeito. O pagamento, cara, só tô esperando detalhes deles agora. Aí eu tava lá com eles esperando, porque já briguei, cara, discuti feio até com eles lá, porque toda hora aparece uma coisinha aqui, uma coisinha lá, tá? Mas até o dia 3 agora, que é o limite do Estado, entendeu? Eles não podem fazer depois disso. Então até o dia 3 agora, a gente consegue fechar isso, tá? Essa semana. Hoje, pra piorar, tem a porra do jogo ainda nesse horário. Aí tá tudo fechado, prefeitura já, tá? Mas vai sair, sim, pode ter certeza disso, cara. Eu sou o que mais quero que saia o mais rápido possível, você pode ter certeza disso, tá? E aqui eu falei, nem tô pedindo mais, eu falei, ô pessoal, espera aí, porque eu não tenho mais nem coragem de falar isso pro pessoal, entendeu? Só tô esperando. Quando sair aqui, já ir cobrando. Quando sair aqui, eu já... Pessoal, pagamento, entendeu? Eu não tenho... Imagina a cara que eu tenho, como é que eu fico falando pra vocês? Espera aí. Eu não tenho mais nem o que fazer. Eu tento cobrar que eu tô aqui com eles, mas eu sei que vai sair porque os documentos são tudo assinados, entendeu? Aí eu sei que vai sair. E tem que ser até o dia 3 horas, depois não pode mais, né? Eles não podem assinar mais nada depois do dia 3. Fala, Belo, boa tarde. Eu falei que assim, essa novidade já falava com vocês, né? Dia 20 já saiu o pagamento, tá? Vai sair em diário oficial o nosso convênio. Que aí faltava ser lançado, né? Não pode fazer nada sem você no diário oficial. Aí eu vou mandar cópia, assim que sair no diário oficial, vou mandar a cópia pra vocês dar uma olhada. Que lá tá fazendo termo de convênio, né? Prefeitura do clube. E dia 20 já sai o pagamento pra gente. E aí o pessoal vai organizar os pagamentos certinho, tá? E passar pra vocês. Que alguns atrasos vão receber, vai passar pro advogado e o advogado vai fazer os pagamentos pra vocês, beleza? Aí dia 20 já começa a fazer os pagamentos. Já tá na conta e começa a fazer os pagamentos, tá? Aí que eu falei, vamos pagar os atletas, comissão técnica primeiro, depois a gente já começa a fazer os demais pagamentos aqui na cidade. Bom dia, Belo, bom dia. Foi dada a última cartada aqui, tá? Foi dada a última cartada. Conversa com o Menin, fazendo um favor. Mas foi dada a última cartada já aqui, tá? Aí ver se eles conseguem pagar pelo menos a metade pra gente agora, de 800 mil agora, pra gente pagar. Pagar pelo menos um pouco dos credores, pagar vocês, pagar um pouco dos credores, tá? Aí nós fizemos essa negociação com eles, porque atrasou tudo e eu fiquei, não teve outro jeito. E aí a prefeitura tem que fazer isso, mas deu a última cartada, tá? Conversa com o Menin, fazendo favor, porque se não tem problema. Se vocês não quiserem também, a gente vai pra cima. Eu falei, tô junto com vocês agora, tá? Nesse período todo, estou esperando que agora eles que estão tentando conversar pra gente não ir pra cima, tá? Pra negociar isso o mais rápido possível. O Robson tá chegando na OAB. Eu tava esperando ele não chegou ainda, mas ele já tá chegando agora. Eu fui no banheiro aqui, já voltei, tô na câmera agora, tudo aqui perto. Mas eu vou só esperar ele sair da OAB, que ele tinha reunião 2 horas lá e não tinha chegado ainda. Aí eu tô esperando ele. Passei lá na prefeitura, tava a manhã toda lá esperando ele. Ele não foi, porque tava reuniando os últimos eventos que tem agora do dia, porque o prefeito tem que Cuiabá. Inclusive o menino acabei de mandar mensagem pra ele, tá chegando já. Passou em Lucas do Rio Verde agora. Né? Aí eu já retorno pra você, porque aí a minha internet é ruim aqui, eu tô na câmera e vou esperar um pouquinho, se ele não chegar lá, eu retorno lá, pelo menos não mandou mensagem ainda, tá? Aí eu já tô chegando de novo lá. Mas se esperar um pouquinho hoje mesmo, eu converso com o menino pra você ver aí. Eu tô só tentando esperar, o menino já falou que segunda-feira, se não fizer agora segunda-feira, aí o bicho vai pegar, porque aí não vai nem precisar vocês ir pra mídia não, eu que vou. Já falei pra eles isso, tá? Se não sair o pagamento lá, não sei certinho, já tava tudo acertado, já tô esperando, passando por mentiroso. Senão eu já vou direto lá pra mídia. Segunda-feira vocês podem olhar. Se não sair, o pagamento já tudo assinado, eu vou pra mídia. Não precisa nem vocês irem. Se puder ir junto comigo, ainda que vai pra mídia, todo mundo, tá? Eu sou o primeiro aí. Tá? Aí você espera só um pouco, que eu tô esperando de novo. Ele tava em Paubê, não sei se já chegou agora. Eu vi na câmera aqui, tô esperando. Eu tô a pé hoje, que eu tô sem carro. Por isso é uma correria. Alguns lugares pega ou não pega internet, que nem celular na internet tem, tá? Algumas pontuações, esses são os áudios que o Dani Bueno reproduziu aqui, só para você ter uma ideia daquilo que o Fábio, e corrobora com o que o Fábio falava. São áudios que eles se repetem o tempo todo, transparecendo, me perdoe a figura do Amauri, mas transparecendo uma certa malandragem, sabe? A sensação de quem está precisando receber e recebem esses sucessivos áudios
É aquele, sabe aquele tom de malandragem de quem está te devendo e não paga e fica ali empacotando o vento? Essa é que é a verdade. Mas, Oliveira, eu estou aqui pensando, é um clube, tem um CNPJ, é uma empresa. Quem é o responsável? Tem uma pessoa responsável. Certo? Se está se movendo o processo, com certeza absoluta, acho que a grande maioria, pelo que eu estou sabendo, já ingressou no Ministério do Trabalho, então a pessoa que está responsável por essa empresa tem que responder. E algumas pontuações, algumas observações que me chamaram a atenção. Não sei de vocês, o Fábio também com certeza vai poder confirmar isso pra gente, mas me chamou a atenção que alguns pontos, Fábio, porque, por exemplo, a todo instante o Amaury se coloca como, olha, eu tô junto com vocês, se precisar até pra mídia eu vou, a gente vai receber, que eles paguem logo a gente. Dá uma impressão de que ele, de fato, também tem algo a receber. Então, a qual custo defender tanto e tentar fazer essa intermediação, meio que blindando, de certa forma, quem está devendo? É o primeiro ponto que eu observo. Segundo ponto, ficou nítido aqui que, de alguma forma, ele envolve o vice-prefeito Robson Quintino. Então, o que teria a figura do vice-prefeito, que também ocupa um cargo estratégico de secretário de governo, a ver com isso? Com a palavra do senhor Robson Quintino. E tem mais algumas pontuações, mas uma delas que me chamou muita atenção é o seguinte: a gente está o tempo todo aqui falando, olha, é incontável, é impossível fazer essa contabilidade exata. Nós estamos usando uma expressão da seguinte forma: a cifra desse rombo ultrapassa R$1 milhão. Mas me chamou a atenção uma fala do Amaury. Ele disse, vamos ver se sai pelo menos metade. Isso seria 800 mil. Matematicamente, verdade, se 800 mil reais é metade de algo, significa que esse rombo ele pode ultrapassar R$1.600.000. Se minha conta está certa, se eu aprendi matemática, ô Fábio. É o seguinte, ó, ele fala assim, em 800 mil, que dava para pagar todos os atletas e pelo menos a metade dos credores da cidade, com 800 mil. Então, entendeu? Foi nesse sentido que ele falou, tá? Com os atletas hoje, e comissão técnica, gira em torno de 600 mil ou mais, porque por conta das ações judiciais. Agora não tem como escapar, tem advogado para pagar, tem tudo mais. Uma outra colocação que eu queria fazer em relação, porque eu citei o Claudécio. Eu citei o Claudécio porque ele era a única pessoa da prefeitura que na época eu conhecia, tá? Para mim sempre aparentou ser uma pessoa idônea e sempre respondeu, sempre esteve lá com a gente, mas ele não era ele que devia para a gente, muito claro, menos a prefeitura, é o clube. Então cadê o presidente do clube que desapareceu? Entendeu? Não ia nem assistir os treinos. Entendeu? E essa questão do Amaury, com certeza eu acho que ele tem um dinheiro a receber. Ele era o técnico, ele tem que ser remunerado por isso. Mas quanto se tem alguma cifra que ainda falta receber, que eu acredito que deva ter, eu não sei o valor. Entendeu? Só porque era tudo muito obscuro no VAPS. Lógico que a minha função não era de gestão, então eu não tinha que ficar sabendo de balanço, de nada. Entendeu? Mas a partir do momento que ele me deve, eu preciso saber para onde foi esse dinheiro, se teve dinheiro. E se não tinha, por que ele não encerrou o contrato de todo mundo em dezembro e a dívida ia ficar menor? Já que ele sabia que não tinha o dinheiro para pagar até o final da temporada. Ele sabia, entendeu? E a gente continuou lá, ele continuou usando o nosso serviço de graça, entendeu? Como é o lugar que ele mora hoje, que ele não pagou aluguel até hoje, está usando o lugar de graça, deve despesa desse lugar. Eu só falo do que eu tenho provas, entendeu? Porque isso aí eu também tenho prova. Então, eu posso falar sobre isso. É um golpe atrás do outro, assim, chega a revoltar. E ninguém toma atitude. Entendeu? É complicado. Tem atleta morando lá, que foram despejados na data de ontem, e com toda razão, que a proprietária, 2 anos sem receber, 1 ano sem receber, não sei qual é que é o tempo de contrato, mas a cifra aí gira em torno dos 90 mil. Então, quem vai se responsabilizar por isso?
Entendeu? Para onde vão esses atletas que foram despejados? Já que não são da cidade. Então, olha a dimensão que toma o negócio. A cidade não tem nada a ver com isso. É o clube que tem. Ele usa o nome da cidade e você me perdoe a questão da palavra, para aplicar calote. Um baita de um absurdo. Você está atribuindo isso ao presidente do clube, que é quem responde pelo clube em si, né? Lógico. Hoje não é mais ele, né? Hoje é a esposa. Né? Como se ele sendo casado com ela, como se mudasse alguma coisa, né? Moram na mesma casa. Então, se um não tá, eu acho que um não conversa com o outro, né? Porque ninguém nunca está sabendo do que está acontecendo. É impressionante. Fábio, nós temos participações aqui agora acontecendo, o assunto está rendendo. Inclusive, nós estamos ao vivo para o Brasil e o mundo através da internet, no YouTube, no Facebook, e para todo o extremo norte aqui a partir de Alta Floresta, através do sinal da Record, pelo canal 7.1. No YouTube, por exemplo, apareceram ali algumas pessoas, uma delas a Natália, que disse o seguinte: vocês têm que falar da Ana Cristina também. Ela é tesoureira, compõe a gestão do VAF, escreveu a Natália. Tem outro, Guilherme, escreveu: jogadores recebiam um salário de pessoas desconhecidas e tinha que repassar valores para outros jogadores. Isso é grave, hein? Isso é grave. Muito grave. Isso é grave. A Natália ainda complementa ali para mostrar a cara, são todos eles, todos, enfim, mostra uma certa indignação. A gente está tentando aqui... A Natália, na verdade, ela é a proprietária do último espaço que eles estavam, do alojamento que eles estavam locando e acabaram, segundo o Fábio, aí sendo despejados ontem. Ontem aí. Eu gostaria só de finalizar com uma última pergunta, viu, Fábio? Só para efeito de esclarecimento, vocês, o grupo todo, não só os atletas, principalmente os atletas, a equipe técnica aí, fora o Amaury, vocês nunca exigiram uma palavra da própria Secretaria de Esporte, uma reunião, um encontro, uma audiência, para que pudesse confirmar as promessas que o Amaury vinha repassando para vocês? Porque, desculpa, de certa forma, vocês confiaram demais e acabaram passando por ingênuos, nesse sentido. Exatamente. De dar tanto crédito a uma pessoa que não tinha qualquer procuração do secretário de esportes, não tinha qualquer procuração, que na época era o Claudécio, não tinha qualquer procuração da própria prefeitura, de suas secretarias do prefeito. Vamos fazer justiça aqui, né? Conforme o próprio Zamir deixou claro, que nunca também teve parte nessa história. Mas vocês nunca buscaram ou exigiram por parte... Então tá bom, Amaury, já que você está falando tudo isso, marca uma reunião com a gente, com o vice-prefeito, com o secretário de esporte, e nós queremos ouvir isso da boca dele. Nunca foi feito isso? E por que não foi feito? Nunca fizemos, porque nós, profissionais do voleibol, a gente está acostumado a lidar com os gestores do clube. Então, o que eles têm de contrato com o convênio, da onde eles buscam o recurso, não compete a gente. O nosso credor é o clube. Seria difícil da nossa parte ter acesso a essas pessoas, né? Uma por a gente está vindo de fora e outra por não saber o que está acontecendo. Então é difícil você acusar sem saber. Você imagina se eu chego, por exemplo, no prefeito e falar: o senhor me deve 50 mil reais pela parceria do VAF. Ele vai falar: que parceria? Eu não assinei nada. Entendeu? É complicado. Então a gente foi no clube. Eu tinha contrato com o clube, eu tenho que cobrar o clube. O representante legal na época era o senhor Eloir. Hoje me parece que a esposa dele, que é a presidente, mas na junta comercial do Mato Grosso ainda permanece ele. Então é um alerta para o senhor mudar lá, viu, senhor Eloy? O senhor não mudou ainda. Então é muito complicado. Muito complicado. É uma falta de gestão, é uma falta de profissionalismo enorme. Vocês estão conectados, Fábio, ou perderam os contatos entre vocês nessa lista de credores? Vocês se falam, têm um contato um do outro, estão fortalecidos? Tem um grupão aí. Falamos. Entre os atletas, tem 2 que estão lá no mesmo clube que eu. Então a gente conversa diariamente.
Com os outros, tínhamos os grupos, né? Mas eu não tive mais estômago para continuar nos grupos e eu saí. Porque era tanta mentira que, olha, que eu não dava para aguentar. Eu saí dos 2 grupos. Mas seria bom vocês se fortalecerem através de um, né? De repente, até se não tem essa confiança. Para poder se manterem conectados, porque eu acredito que há um enfraquecimento quando vocês perdem esse aspecto de coletivo, né? Você viu aí essa questão de um telespectador falando que atletas recebiam salários por meio de terceiros? Você tem conhecimento disso? Tem. É assim, por exemplo, o jogador X recebe 5 mil por mês. Na conta dele caiu 10, então repassa 5 para o outro. E assim, mas não era diretamente do VAF. Sim, pelo CNPJ do clube. Pelo CNPJ do clube? O CNPJ do clube passava esse valor maior, o outro passava para o outro. Era uma loucura, cara. Eu falo para você. Meu Deus, que falta de gestão. Fábio, a gente precisa encerrar a entrevista contigo, até para continuarmos o programa aqui, querido. Mas, primeira coisa, eu acho que se podemos, de alguma maneira, externar um sentimento fraterno, até por hombridade, em nome de Alta Floresta, nos solidarizarmos com vocês, que eu acredito que tenha muito alta florestense nesse momento, um tanto quanto envergonhado diante do que vocês enfrentaram, a esses jogadores que foram despejados ontem, e você bem pontuou, a gente não faz ideia nem para onde esses jovens vão, porque eles não são de Alta Floresta e ficaram aqui a ver navios. Nós da TV Nativa estamos à disposição para que a gente faça um acompanhamento desse caso, cumprindo o nosso papel. E eu quero te agradecer pela honrosa entrevista, pela exclusividade, nos colocar à inteira disposição aqui. Muito obrigado, sucesso aí na sua nova jornada. Agradeço o espaço, tá? Eu queria agradecer, e vou citar os dois empresários, né? O do Hotel Lisboa e do Restaurante Paola, porque eles tiveram a hombridade de nos atender até o final. Então, o dono do Hotel Lisboa podia ter despejado a gente e não fez. Converso com ele até hoje e, assim, não tenho nem como agradecer, porque era um valor impagável, né? Imagina. E o restaurante também, em nenhum momento eles deixaram de nos atender e a gente foi assim até o final. Então, assim, fica aqui o registro, né, para os novos atletas aí tomarem muito cuidado quando for escolher um clube, saber como é que é a gestão, ter um contrato, que é importantíssimo ter o contrato em mãos, e a maioria desses jovens não tem, porque na pior das hipóteses você pode cobrar judicialmente, né? Então, é isso. A cidade de Alta Floresta nos acolheu muito bem, a cidade, não tenho o que falar da cidade, cidade boa. Eu fiquei tranquilo aí todos os meses que eu morei aí, apesar de ser muito longe de onde eu moro, mas faz parte de quem trabalha no esporte. Então, infelizmente aconteceu, e com o nome da cidade, uma cidade que não merece isso. Obrigado, Fábio. Grande abraço, querido. Fica Abraço. também um péssimo exemplo, né? Que essas cenas, que esses capítulos horrendos, ridículos, protagonizados por pessoas que não pensaram em Alta Floresta, ou se pensaram que apareçam e contestem aqui todas as informações que estão sendo colocadas. A gente analisa muito e mede muito a boa-fé das pessoas com o seu aparecimento ou o seu desaparecimento. Então o silêncio de vocês grita aos ouvidos de quem espera uma satisfação. É isso que precisa ser pontuado. Oliveira. Que calote do cão. Oliveira, eu estou aqui analisando. Seu Manuel, proprietário do Lisboa Hotel, ele e a família, que somos amigos há muitos anos, ele sempre foi apaixonado por esse município, sempre foi apaixonado. Que frustração, velho. Imagina o que passa na cabeça do empresário honesto, correto, que investiu a vida inteira dele aqui, sofreu um calote para defender o próprio município. Pessoal do Paola, pagando um preço alto e vexatório, né? Porque se eu penso, né? Eu como alta florestense, eu penso assim, puxa, é o nome da minha cidade que está sendo jogada no lixo.
fizeram bonito, de certa forma. Fizeram, tanto o Hotel Lisboa, até fazer justiça aqui, tanto o Hotel Lisboa quanto o Restaurante Paola. Vamos cumprir primeiro o contrato. Fizeram. Por até o fim. E eu tenho certeza que fizeram tornaram isso. vítimas. Eu tenho certeza que fizeram isso, Oliveira, não só pelo esporte em si, porque já é grandioso demais, mas por apoiar, por estar levando a Alta Floresta ao cenário, um cenário bacana. Fizeram isso de boa fé, claro que fizeram, pensando nessa positividade, né? Agora, eu vou torcer agora realmente que esse imbróglio todo aí se esclareça. Eles vão ter que esclarecer, vai chegar um ponto que não vai ter o que se fazer. Né? Porque a justiça não vai deixar de graça, já está sendo acionada, claro, e vai ser passada ali. Vamos fazer o seguinte, preciso fazer um intervalo ainda, Rian? Eu perdi meu contato com você aqui, eu não sei, eu posso, porque a gente já está na fase final, um intervalinho, rapidinho, um intervalo para a gente voltar e falar de política, depois do intervalo. Você ia pontuar alguma coisa? Eu ia pontuar só uma coisinha. Ainda sobre o VAF. Ainda sobre o VAF. O que mais me impressionou nessa história toda foi o poder de persuasão desse rapaz, desse Amaury. Ele deveria ser promovido, já que a prefeitura parece que tem um gosto em preservar esse tipo de performance. Esse tipo de performance, né? No seu pessoal, no seu quadro pessoal. Empacotou o vento, hein? Ele deveria ser promovido com essa lábia toda, com esse poder de persuasão, né? É o verdadeiro 171, porque é ele que deveria estar negociando com a Águas de Alta Floresta, é esse cara que deveria estar negociando com os contratos do município para o bem do município, porque tudo que ele fez, né, prejudicou terceiros. Então, eu carrego a esperança, vou nutrir a esperança. E tomara que ele venha nos... Eu vou nutrir a esperança de que ele não seja um 171. Eu vou nutrir a esperança de que ele seja tão vítima quanto esses outros que também estão sem receber. Agora, está devendo uma boa de uma explicação e de uma satisfação pública, hein, seu Amaury? A gente acredita na sua boa-fé e quer crer que o senhor seja, inclusive, um dos credores. E estava na maior boa-fé tentando resolver pela sua capacidade de diálogo e trânsito nos bastidores do Executivo. Mas ficou para lá de esquisito e o senhor deve uma baita de uma satisfação pública. Isso precisamos pontuar aqui. A gente faz um intervalo. Daqui a pouco voltamos. Até já. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Voltamos. Você já ouviu a expressão rir para não chorar? É isso que está acontecendo aqui, não se engane, tá? Não se engane. Vamos lá. Gente, reta final do Além do Fato, não tem como perder de vista o que está acontecendo agora lá em Cuiabá. Eu já trago aqui duas reportagens recentes das últimas horas sobre o tema. A primeira delas, ao seu gosto, qualquer uma que você quicar a bola, eu vou chutar pro gol, viu, Rian? Mas a primeira delas é... Não, sobre o assunto, isso, sobre a questão política. Vamos focar, né, nessa questão do União Brasil. O RD News trouxe ali, olha, cabo de guerra
Renúncia de delegados amplia votos contra Jaime na convenção. O senador Jaime Campos tenta viabilizar a sua candidatura ao governo na convenção de hoje, né? Grupo capitaneado pelo Mauro Mendes é contra. Os prefeitos de Matupá, título de exemplo aí, na reportagem de Gabriel Rodrigues e Patrícia Sanches, colegas do RD News, cita que os prefeitos, a título de exemplo, os prefeitos de Matupá e Tangará da Serra, Bruno Mena e Vander Basson, respectivamente, renunciaram ao posto de delegados do União Brasil, abrindo vaga para 2 novos suplentes assumirem a função, com direito a voto, às vésperas da convenção estadual do partido. E aí, se você ler todo o contexto, eu já li essa reportagem na íntegra, vai mostrar o seguinte, que tanto o Bruno Mena quanto o Masson, embora eles tenham pedido renúncia para os suplentes ganharem poder de voto, eles não perdem o poder de voto porque eles continuam no diretório. Então, eles conseguiram transformar 2 votos, por exemplo, em 4 votos. Né, e mostra um poder de articulação do grupo de Mauro Mendes para tentar dar uma virada de mesa em cima de Jaime Campos. Em outra reportagem, fica claro aí a data crucial que representa a data de hoje, né? União vota hoje. Virada de mesa, Oliveira, ou jogada de mestre? Então, né? Só que a gente está falando do senador Jaime Campos, que viveu a vida toda no Senado também, né? Dias atrás ele falou, a Polícia Federal vai bater na porta de gente na campanha. Eu vou falar uma coisa, nessa confusão, meu filho, quero passar longe. Quero ficar 200 quilômetros longe. Trazer a reportagem de Daniel Trindade aí também, que no site Deixa Que Eu Te Conto, trouxe aí a importância da data de hoje, né? União vota hoje, candidatura de Jaime ou o apoio à Piveta, em convenção que pode redesenhar a eleição em Mato Grosso. Está todo mundo, todos os partidos, esperando a convenção que deve acabar até às 16 horas. É o dia D, né? A votação hoje é o dia D. Dani Bueno. O destino de Mato Grosso, né, pode estar sendo decidido hoje. O que mais me chama a atenção é que se de fato, tanto o Jaime anda falando que pessoas vão ser presas, como o próprio ex-governador, ex-senador Pedro Tax. Ele não citou nomes. Ele não citou nomes, mas no caso do Pedro, Tax cita muito bem, devido aos várias acusações aí e andamento de investigações aí contra o caso da Oi, né, o caso dos consignados em Mato Grosso, acabam envolvendo aí o nome do ex-governador e atual agora candidato ao Senado, Mauro Mendes. E se caso ele saia vitorioso aí da convenção e consiga emplacar o nome do apoio ao Piveta pelo União Brasil, e se caso ele vier ser preso? A prisão dele vai respingar na candidatura do Piveta. E o União vai ter dado um belo tiro no pé aí, né, causando aí um agravo no decorrer da campanha que pode jogar o governo no colo de outro que não seja o candidato escolhido aí pela convenção. E coisas a se pensar. Sobretudo, reconhecer o papel popularmente conceituado como cacique do União Brasil, que representa Jaime Campos. Se Mauro Mendes vem liderando essa nova geração dentro do União Brasil, conseguir dar uma virada de mesa dessa, uma jogada de mestre, como parafraseou aqui o Josias Gomes, vai quebrar uma tradição. É o fim de uma era, né? É o fim de uma era. Fim de uma era, Josias. E não ficaria muito bom, né, para o seu Jaime, que construiu uma história bonita com a política mato-grossense, né? Como governador, como senador, tanto ele quanto o irmão Jaime. Trajetória respeitosa. Trajetória de respeito, né? Júlio Campos, família Campos, né? Os irmãos Campos, que eu conheço há muitos anos. Sim, eles fizeram uma história muito grande pelo estado de Mato Grosso, mas acabar assim, dessa forma, eu acho que vai ficar amarga demais, hein? Se acabar dessa forma aí, que a gente está supondo, né? Que pode acontecer. Porque aí as águas estão rolando, né? Inclusive, parafraseando, as águas estão rolando, o Dani Bueno, as lágrimas estão rolando. E para fazer Jaime Campos praticamente chorar numa entrevista, como ele chorou num desabafo recente, não é pouca coisa não, hein? Ainda invocou o nome do filho e do pai, né? Só eles fariam ele desistir dessa... ele falou com muita força. Da candidatura. E... será que cabe uma apostinha
Rapaz, o que vai acontecer hoje até o fim do dia? O que vai acontecer? Quem será? Qual será a escolha do União Brasil nessa convenção? Façam momento, suas apostas. Fato. Se você quiser participar, a gente reserva aqui um minuto ainda até o fim do programa para poder trazer a expressão da sua opinião. São dois olhares nesse momento. Hoje, logicamente, de forma indiscutível, a convenção da União Brasil. Hoje é isso. Mas a política de Mato Grosso, para esse pleito que se aproxima, está de olho em duas questões chaves. A decisão do União Brasil, que sai agora, 4 da tarde, depois dessa convenção polêmica e tensa, e também a decisão, que também está esperando essa decisão da convenção do União Brasil. A política de Mato Grosso está de olho nesse imbróglio, Mauro Mendes e Jaime Campos, e está de olho em Janaína Riva. Para onde ela for também pesa muito. Vai ao Senado mesmo, vai haver uma negociação para encaixar de vice na chapa de Piveta. Olha a confusão que está isso, e eu acho que tudo isso faz jus ao que o Dani muito bem pontuou aqui, Josias. O Dani usou a seguinte expressão: o futuro de Mato Grosso, a vida de Mato Grosso pode estar sendo decidida nesse momento. Está sendo desenhada exatamente nesse momento. Agora, eu espero tudo da política. Eu espero tudo. O que o Jaime colocou aí, falando de cadeia, né, que vai ter gente presa. Rapaz, eu espero de tudo nessa época. Tudo para se barganhar, para se chegar a um consenso. É uma queda de braço mesmo, é uma briga de cachorro grande, como, né? Eu gosto de parafrasear muito, né? Então vou colocar mais um aqui. Briga de cachorro grande. Meu amigo, e quem está lá dentro, ó, eu fiz um apanhado aqui que não vai dar para ler tudo isso, porque é muita coisa. Eu só vou colocar aqui uma palhinha. Só uma palhinha. Só uma palhinha. Da minha pauta, que eu fiz uma pesquisa. Olha, hoje no cenário atual do nosso país, o custo do Brasil é uma conta que não fecha nunca, nesse âmbito político. Vamos lá. 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores e seus respectivos vices. É uma lista que não para por aí. Vamos lá. 1.059 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, acompanhados dos seus vices-prefeitos, e uma legião de 58.818 vereadores espalhados por todo o território nacional. Olha o tamanho dessa conta. Fora isso, as estruturas. O primeiro escalão. As estruturas. Cargos, secretários, assessores, despesa, bolsa paletó, bolsa não sei o quê. Auxílio de sapato, auxílio de moradia, verbo de gabinete, verbo indenizatório. Auxílio cotonete, auxílio... Qual que foi aquele último? Auxílio pobreza, como é que é? Auxílio miserabilidade? Seguro miserabilidade. Então, gente, olha o rombo disso para o Brasil. Olha o tamanho do rombo do Brasil, desse rombo que custa para o Brasil mensalmente. A estrutura assume para estruturar os cargos, tal do Estado, deixa eu chegar aqui, são 248 mil por minuto. Milhões, né? 248 mil reais por minuto. 248 mil custo por minuto, significa 248 mil por minuto. 14,8 milhões a cada hora, totalizando 357 milhões ao mês. Ao dia. Aliás, ao dia. Aí isso aqui vai aumentando, ó, chegando ao custo de 5 bilhões de reais anualmente. Fora o fundão partidário, que eles têm o direito, e etc. Tem então, mais uns 5 bilhões. Rapaz, o Brasil paga alto. O Brasil paga uma conta exorbitante. 350 milhões por dia, amigo. Digo mal, não é o Brasil. É nós, os brasileiros, trabalhadores honestos, que geramos impostos. Então, gente, mais uma vez eu coloco aqui, as eleições estão vindo aí. É por isso. Não jogue o seu voto no lixo. Escolha bem o seu representante, porque é uma coisa muito sagrada e muito séria. Nós pagamos muito alto por isso. É por isso que a briga é tão pesada. Agora nós sabemos, né? Quanto é que cada um tem... quer
defender o pedacinho do seu osso. Pisa-se até no pescoço da mãe, né? Papai me dizia, e sempre quando eu trato de política com ele diz, meu filho, para essa gente só tem uma coisa que não vale na política, perder. Perder. Mas, eu guardo isso com... E mais, né? Depois que entra, meu amigo, não sai mais, né? Gruda, né? É um carrapato grudado assim, ó. É bom demais, né? Até a alma. Como dizia um velho amigo meu na televisão do Paraná, tetinha gorda. É fácil não. Tem que mudar muita coisa nesse país. Talvez a esperança nossa estivesse numa nova geração, bastando apenas que ela não estivesse sendo deturpada, porque quando a gente vê umas palhaçadas igual aquele tal de Farma Aura, eu bati a mão na testa e falei, vamos trazer? Eu falei assim, vamos arranjar Farma Aura aqui? Farma Aura. Ei, nós estamos enrolados, filho. É essa turma que vai pagar a nossa aposentadoria. Essa é a geração que vai pagar a nossa aposentadoria. Eu sou a favor da renovação, Oliveira. Meu Deus. Nós temos que renovar. O que é que eu fui fazer da minha vida? Nós temos que renovar a nossa política, o Senado da política. Eu já falei várias vezes aqui sobre uma reforma na política mesmo, né? Na reforma geral. Oxigenação. Tem que reformar. De concepção. Tratar a política como missão. E não como Rapaz, eu vejo uns parasitas, não tem outra palavra, eu vejo uns parasitas grudados aí na política, tá morrendo de velho, tá caindo de velho, mas tá lá, resmungando, tá lá, vai, rapaz. Nem gripe pega. Não, e outra, deixando os seus sucessores. Forma o sucessor na base, lá no bercinho. Vambora que acabou. Vambora que meu estômago aqui tá embrulhando. Até amanhã, Josias. Um abraço, Oliveira. É claro que a gente encerra o programa um pouquinho de humor, né? A gente precisa se descontrair, a gente merece, somos seres humanos, né? Um abraço a todos os telespectadores e até amanhã, sexta-feira. Um abraço. Suas considerações e uma ótima tarde, Dani Bueno. Ouvindo o Josias aí, parafraseando, né? Os parasitas existem em todos os setores da política, do serviço público. Cabe a nós que sustentamos os salários deles começar a aprender aí a identificá-los e também aprender a votar direitinho aí para termos um país melhor. Um beijo no coração da nossa audiência maravilhosa. Encerramos, missão cumprida. Um beijo no seu coração e obrigado pela sua companhia. Lembrando a todos que o Guilherme Paes chega mais cedo hoje na sua televisão. Às 4h15 da tarde começa o Cidade Alerta Alta Floresta. Até amanhã. Tchau.